Na noite de 7 de abril de 1995, às 21 horas em ponto, o voo 401 da Atlantic Airlines se preparava para decolar do movimentado Aeroporto Internacional de Miami, em uma noite que parecia mais tensa do que o habitual. O céu, já escuro, estava coberto por nuvens densas e ameaçadoras de tempestade, que se espalhavam como um manto pesado, obscurecendo as luzes da pista de decolagem. O vento forte, vindo de todas as direções, fazia os aviões estacionados tremerem levemente, e o som das rajadas de vento podia ser ouvido dentro das cabines. Enquanto isso, na cabine do imenso Boeing 747, o comandante Carlos, com sua experiência inabalável, estava em uma minuciosa verificação dos sistemas de voo. Ele não queria correr o risco de perder nenhum detalhe importante, principalmente em condições climáticas tão adversas. Este era o tipo de procedimento rigoroso que ele seguia antes de cada decolagem. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Seu copiloto, Thomas Reynolds, ao lado dele, estava em uma discussão com o controlador de tráfego aéreo sobre ajustes na rota, já que a tempestade iminente estava se aproximando rapidamente, e o piloto queria garantir que o voo pudesse seguir o trajeto mais seguro possível, sem riscos inesperados. Ambos estavam cientes do desafio que estavam prestes a enfrentar. Dentro da cabine, a comissária de bordo Maria Sanches ajudava os passageiros a se acomodarem. Ela possuía olhos treinados. Após 12 anos de trabalho, aprendeu a lembrar de rostos e pessoas instantaneamente. Mais atrás, o professor Davi Cohen liderava 6 estudantes de biologia marinha em direção a um centro de pesquisa em Porto Rico para um estágio. O famoso neurocirurgião David Rosenthal estava na classe executiva, viajando para realizar uma cirurgia de emergência. Ao lado dele, o recém-casado casal John e Emily Park, que acabara de voltar de sua lua de mel, não conseguiam desviar os olhares um do outro. Junto à janela, a pequena Sarah Miller, de 5 anos, segurava com força seu ursinho de pelúcia. Era a primeira vez que ela viajava de avião. Às 20h42, após um atraso de meia hora devido ao clima, o Boeing 747 começou a rolar pela pista para decolagem. A chuva batia nas janelas, mas a equipe experiente elevou o avião com confiança. A 1000 metros de altura, a aeronave entrou nas nuvens densas. Voo 401, altere para 1700, siga a rota ajustada, disse o controlador pelo fone de ouvido. À frente, o caminho passava pela notória região do Triângulo das Bermudas. No primeiro hora de voo, tudo estava normal. A comissária de bordo serviu bebidas e os passageiros relaxaram, se preparando para as 3 horas de voo. Às 21h45, o avião entrou na região do Triângulo das Bermudas. Foi lá que o primeiro fenômeno inexplicável começou. O engenheiro de voo, Mark Thompson, foi o primeiro a notar leituras anormais nos instrumentos. A agulha da bússola começou a tremer. E então se inclinou abruptamente para a esquerda em 40 graus, retornando à posição original 1 segundo depois. "Comandante, veja isso", disse Thompson, apontando para o painel. As 3 bússolas independentes mostravam direções diferentes, o que tecnicamente era impossível. Às 22h15, o copiloto relatou anomalias na interferência de rádio. Em meio à transmissão normal de rádio, um zumbido pulsante e grave surgiu, com o volume aumentando gradualmente. Simultaneamente, o sistema de navegação começou a falhar. O GPS indicava que o avião estava simultaneamente em 5 locais diferentes, a centenas de quilômetros de distância entre si. A ansiedade da tripulação aumentava a cada minuto. Às 22h30, o comandante Carlos entrou em contato com o centro de controle de tráfego aéreo mais próximo. "Voo 401. Solicitamos informações sobre anomalias climáticas na área. Estamos observando falhas graves nos equipamentos." A resposta do controlador foi abafada pelo aumento do ruído de interferência.
Os passageiros começaram a perceber que algo estranho estava acontecendo na cabine. A água nos copos parecia ondular devido a vibrações invisíveis. Algumas pessoas se queixaram de tontura e náusea. O professor Davi retirou uma bússola da mochila. A agulha girava freneticamente, incapaz de encontrar o norte. A pequena Sara apontou pela janela chorando. Mamãe, olha! O mar está brilhando. Às 22h47, a situação piorou rapidamente. Todos os sistemas eletrônicos do avião começaram a falhar um após o outro. O computador de bordo reiniciava a cada poucos segundos. O piloto automático foi desativado. Várias luzes de emergência no painel piscavam aleatoriamente. A última mensagem do comandante Carlos foi enviada às 22h54. Controlador, voo 401, estamos observando uma luz anômala abaixo da superfície do mar. É uma espécie de espiral. Está crescendo. Deus, está vindo na nossa direção. Miguel, desculpe, papai. A comunicação foi cortada. Enquanto isso, na tela do radar, o marcador do voo 401 se dividiu em vários pontos, se espalhando instantaneamente em diferentes direções até desaparecer. O avião desapareceu, como se nunca tivesse existido. Apesar das condições climáticas adversas, a busca começou imediatamente. 8 embarcações da Guarda Costeira, 12 aviões e 3 submarinos realizaram buscas na área onde se suspeitava que o avião tivesse desaparecido. Os socorristas encontraram dificuldades inexplicáveis. Os instrumentos de navegação forneciam leituras incorretas. As comunicações por rádio eram constantemente interrompidas e a bússola indicava direções aleatórias. No terceiro dia da busca, um barco da patrulha encontrou alguns objetos. Um colete salva-vidas com o número do voo, uma página de revista do tamanho de uma folha de papel e uma mochila infantil de Sandra Miller. Dentro dela estava um ursinho de pelúcia encharcado. Não foram encontrados mais vestígios do desastre. Após 2 semanas de buscas sem sucesso, a operação foi oficialmente encerrada. O relatório final dizia: supõe-se que tenha ocorrido um acidente aéreo de causas desconhecidas. Os familiares das vítimas foram forçados a enterrar caixões vazios. Miguel, de 8 anos, colocou uma foto de quando ele e seu pai estavam soltando uma pipa no túmulo de seu pai, prometendo a si mesmo que um dia descobriria a verdade. O tempo passou. Miguel, desde criança, foi obcecado por desvendar o mistério da morte de seu pai. Ele se formou em oceanografia na faculdade, especializando-se em exploração submarina, e participou de várias expedições. Cada mergulho o aproximava mais do seu objetivo, que ele tanto prezava. Em 2024, ele já era um dos principais especialistas em busca de objetos submersos. Em dezembro de 2023, biólogos do Instituto de Pesquisa Marinha localizaram Miguel. Eles observaram comportamentos estranhos de golfinhos na área onde o voo 401 desapareceu. Cerca de 40 golfinhos estavam circulando em um único ponto por meses, não se afastando, mesmo durante tempestades. Esse comportamento contradizia todos os modelos conhecidos. Em 12 de janeiro de 2024, o navio de pesquisa Poseidon partiu. A bordo reuniu-se uma equipe única, a doutora Sandra, uma das maiores especialistas em comportamento de mamíferos marinhos. Roberto, uma lenda do mergulho profundo, detentor do recorde mundial de profundidade. Élida, desenvolvedora do mais recente sistema de sonar. E o capitão Jack Hawthorne, veterano da Marinha, com centenas de missões de resgate realizadas. Desde o início da expedição, a equipe encontrou fenômenos incomuns. Assim que o navio entrou na área de pesquisa, os instrumentos de navegação começaram a falhar. Os sistemas de computador reiniciavam regularmente, sem motivo aparente. Nos fones de ouvido, os mergulhadores ouviram o zumbido grave que havia sido registrado antes do desaparecimento do voo 401.
Um grupo de golfinhos, a 16 quilômetros do ponto de cálculo, encontrou o navio. O comportamento desses animais era notavelmente coordenado. Eles nadavam em formações organizadas e, de vez em quando, erguiam a cabeça para observar os pesquisadores no convés. Um golfinho grande, chamado pela equipe de líder, parecia coordenar os movimentos de todo o grupo. O primeiro mergulho com o veículo submarino autônomo quase terminou em desastre. A 60 metros de profundidade, todos os sistemas falharam ao mesmo tempo. Somente uma subida de emergência conseguiu salvar o equipamento caro. Ao analisar os registros, a equipe descobriu que pouco antes da falha, os sensores haviam detectado uma anomalia magnética forte. No terceiro dia da busca, Miguel decidiu mergulhar. Junto com Roberto, ele desceu a 90 metros de profundidade. A visibilidade estava excepcional, cerca de 30 metros. Os golfinhos acompanhavam os mergulhadores, formando um arco ao redor deles. De repente, no meio da névoa azul, apareceu a silhueta de um grande objeto. Miguel prendeu a respiração. Diante dele estava um avião de passageiros, congelado no fundo, em posição quase ideal. Mesmo após quase 30 anos submerso, a fuselagem estava em ótimo estado. O número na cauda ainda era 401. De repente, o sensor de movimento disparou o alarme. 3 grandes tubarões-tigre estavam se aproximando do ponto de mergulho. A situação ficou cada vez mais crítica. Roberto estendeu a mão para pegar a pistola sinalizadora, mas algo inacreditável aconteceu. Os golfinhos rapidamente formaram um círculo apertado ao redor dos mergulhadores. O capitão e outros 5 golfinhos grandes avançaram em direção aos tubarões, batendo neles com seus focinhos. Outros golfinhos usaram as caudas para gerar poderosas ondas de choque. 1 minuto depois, os tubarões recuaram. A inspeção do avião levou 4 dias. No cockpit, tudo indicava que a tripulação tentava lidar com algo inexplicável. O leme estava completamente inclinado e o sistema de emergência estava ativado. No bolso do uniforme do comandante Carlos, encontraram uma foto de Miguel quando criança e um bilhete que dizia: "Filho, feliz aniversário. Papai volta em 2 dias." No salão, o tempo parecia estar parado. Cada assento tinha uma máscara de oxigênio, o que indicava que a tripulação estava lutando pela vida dos passageiros até o fim. Na mesa dobrável do assento 14A havia uma edição da National Geographic, com um artigo sobre o mistério do Triângulo das Bermudas. No bolso do assento ao lado, encontraram o diário do professor Davi com a anotação: "Uma luz estranha está se intensificando. Parece algo vindo de outro mundo." Mas a descoberta mais misteriosa foi o dano na fuselagem. Em toda a estrutura do avião, foram encontrados buracos perfeitamente redondos, com 15 centímetros de diâmetro, dispostos em uma sequência geométrica rigorosa. As bordas dos buracos estavam derretidas a temperaturas muito superiores à capacidade de qualquer arma conhecida ou fenômeno natural. No 5º dia de trabalho, a caixa preta foi trazida à superfície. Apesar de anos submersa, alguns registros ainda estavam preservados. O conteúdo era impressionante. 1 minuto antes do desaparecimento, todos os sistemas do avião haviam passado por um terrível pulso eletromagnético. A última gravação dizia: "Está subindo em nossa direção. Deus, isso não é." Os golfinhos não saíram do local de trabalho nem por 1 minuto. Além disso, os biólogos notaram que esses eram os golfinhos da 3ª geração a exibir esse comportamento. Pelo anel nas nadadeiras de alguns indivíduos, foi possível determinar que seus avós já haviam sido observados na região no final dos anos 90. No último dia de mergulho, Miguel fez uma descoberta completamente inacreditável. Em uma reentrância no painel, havia um recipiente plástico selado que impedia a entrada de água. Dentro dele havia um diário com anotações tremidas. A última entrada contava uma história aterradora. 23:15. Todos os sistemas falharam. O motor não liga
Estamos caindo em espiral. Abaixo de nós há algo brilhando, como um grande redemoinho de luz. 23:17. Não sabemos o que é, mas a velocidade do avião diminuiu, como se algo estivesse nos mantendo no ar. A menina está gritando. Ela viu uma sombra enorme na água. O volante não responde. O tempo no relógio está retrocedendo. Indistinto. Indistinto. Não parece com nada. Mike, desculpe, não posso ver você crescer. Foi nesse momento que a gravação foi interrompida. A última página estava coberta de símbolos estranhos, diferentes de qualquer alfabeto conhecido. Durante o processo de levantamento do container, ocorreu outro acidente inexplicável. Todos os equipamentos eletrônicos do navio falharam simultaneamente por 7 minutos e 23 segundos. Quando os sistemas começaram a funcionar novamente, descobriu-se que todas as fotos digitais encontradas haviam desaparecido da memória das câmeras. Somente as fotos analógicas tiradas com a velha câmera Polaroid da doutora Sandra sobreviveram. Durante uma semana de pesquisas, mais de 1 terabyte de dados foram coletados. O sonar descobriu uma estranha depressão circular abaixo do avião, com 110 metros de diâmetro e 26 metros de profundidade, uma área que não constava no mapa do fundo marinho. O magnetômetro registrou uma explosão de atividade inexplicável a cada 108 minutos. As amostras de água mostraram um aumento nos níveis de elementos inexistentes na natureza. O comportamento dos golfinhos foi o aspecto mais marcante. Ao pegarem o diário náutico, começaram a emitir sons de baixa frequência, incomuns para essa espécie. A análise das gravações indicou que esses sinais continham sequências matemáticas claras. A doutora Sandra passou 3 meses tentando decifrar o significado desses sinais. Após a expedição, os golfinhos escoltaram o navio até os limites da área onde o voo 401 desapareceu. No limite, o golfinho líder saltou para fora da água, fez uma curva inacreditável no ar e emitiu uma série de estalos, uma réplica exata da sequência de falhas registrada pela caixa preta no momento do desastre. O mistério do voo 401 gerou um número impressionante de perguntas, muito mais do que respostas, deixando um vazio de curiosidade que parecia impossível de preencher. A investigação oficial, que foi conduzida por diversas autoridades, acabou entrando em um beco sem saída, pois os fatos encontrados durante a busca não podiam ser explicados pelas leis físicas conhecidas, e muito menos por teorias convencionais. O comportamento inexplicável dos golfinhos, a falha dos sistemas de navegação e os estranhos danos na fuselagem apenas aumentaram o enigma. Como se não fosse o suficiente, o material da expedição, que prometia trazer revelações cruciais, foi em grande parte mantido em sigilo pelos militares, deixando o público em um estado de frustração e incerteza. Rumores e suposições começaram a se espalhar como fogo em campo seco, mas a verdade, para muitos, parecia cada vez mais distante e inacessível. Enquanto isso, os estranhos buracos redondos e perfeitamente alinhados na fuselagem do avião se tornaram um dos tópicos mais amplamente debatidos na comunidade científica. Nenhuma explicação plausível conseguia dar conta do fenômeno, o que fez com que o mistério se intensificasse. Cientistas de diversas partes do mundo começaram a lançar teorias alternativas, mas nenhuma delas se mostrava completamente satisfatória. Miguel, desde o momento em que o avião de seu pai foi encontrado nas profundezas do oceano, mergulhou fundo nas investigações sobre o Triângulo das Bermudas. Ele sabia que a chave para desvendar o que realmente acontecera poderia estar ali, naquelas águas misteriosas. Todo mês, ele voltava ao local do acidente como um ritual de lembrança e busca incessante por respostas. Sempre que chegava, era recebido pela mesma turma de golfinhos,
que parecia aguardá-lo com uma paciência ancestral. Eles se reuniam ao redor do local onde o avião de seu pai estava ancorado no fundo do mar, como guardiões silenciosos de um segredo que, em suas mentes, podia mudar para sempre a forma como entendemos a realidade e a própria natureza do nosso mundo. O comportamento dos golfinhos e sua conexão constante com o local sugeriam algo além do que a ciência atual poderia explicar, alimentando ainda mais a busca de Miguel por respostas. Se você chegou até aqui, deixe um coração nos comentários. Até o próximo vídeo com mais histórias de esperança.